Quero repetir a leitura do verso 37 do Evangelho do Senhor, escrito por João, capítulo 7, verso 37. No último dia, o grande dia da festa, a festa dos tabernáculos, ou a festa da colheita dos primeiros frutos. Uma festa que era celebrada durante um período de 7 dias. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Feche seus olhos e vamos à presença do Senhor em oração. Deus amado, é bom estar no templo. É bom, ó Deus, exaltar o teu nome. Nome que está acima de todo nome. O nome poderoso de Jeová. E diante do Senhor, trememos e tememos, pois o nosso Deus é fogo que consome. É Deus justo. É verdade que é também misericordioso. Bom. O nosso Deus é gracioso. E o Senhor nos perdoa. O Senhor nos levanta. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos orienta, o Senhor mostra o caminho, o Senhor nos guia através do seu Espírito Santo a toda verdade revelada. Continua, ó Deus, falando com o teu povo, continua falando com a tua igreja, e que este lugar seja sacudido pela presença poderosa do Senhor nosso Deus. Almas, vidas sejam sacudidas pelo Senhor. E haja, ó Deus, nesta noite, reencontro contigo. Que haja nesta noite mudança de atitude. E assim o teu nome, somente o teu nome, seja glorificado neste lugar. Usa-me como servo teu. Usa-me como instrumento em tuas mãos. E assim a palavra seja pregada com alegria e com fidelidade. Oramos e agradecemos pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos amados, eu sou totalmente consciente que não é a mudança
litúrgica, não é a mudança da cor da tinta das paredes do templo, não é a elaboração de cultos temáticos, não é a utilização de painéis de LED, que o povo que chama pelo nome do Senhor afluirá ao templo para adorar. Pode afluir por qualquer outro motivo. Pela música, pela beleza dos painéis, pelo ambiente intimista, mas eu falo de adoração. Eu falo de algo que envolve a alma, que envolve os sentimentos, é verdade, que envolve a razão. Eu falo de adoração sincera. O povo de Deus virá ao templo quando sentir sede espiritual. O povo de Deus afluirá ao templo quando sentir sede de Deus. Sede espiritual. Quando este povo perceber que a sua alma está seca, como o mais seco deserto. Como reconheceu, por exemplo, o salmista, no Salmo 102, verso 4. O salmista escreveu: ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Se você olhar para o verso 3, observe, meu querido irmão, o que está escrito no verso de número 3 deste Salmo 102. Observe o que está escrito no verso de número 3. Eu gostaria que você olhasse para a sua Bíblia, porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem e os meus ossos ardem como em fornalha. A alma que ardia, a vida que se encontrava seca. Portanto, quando o povo de Deus sentir essa secura na alma, afluirá ao templo para adorar ao Senhor. O povo comparecerá diante de Deus quando perceber que o seu poço espiritual, quando discernir que o seu poço espiritual está cheio de entulho, como estavam os poços nos dias de Isaac, entulhados pelos filisteus. Quando a pessoa perceber que a sua alma está cheia de outras coisas, está cheia de entulhos. O povo marcado pelo sangue do Cordeiro virá ao templo quando algumas coisas acontecerem. E eu quero, pelo menos, discorrer sobre 5 delas. Primeiro,
O povo virá ao templo quando sentir sede ardente de Deus. Não das coisas, não do visual, não do ambiente intimista. Quando o povo sentir sede ardente de Deus. Se a gente olhar para o que escreveram os filhos de Coré, está escrito no Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Quando a igreja sentir a mesma sede de Deus, quando o povo que chama pelo nome do Senhor sentir essa mesma sede de Deus, subirá ao templo, afluirá ao templo para adorar ao Senhor na beleza de sua santidade. O rei Davi, quando se encontrava no deserto de Judá, longe do templo da adoração, lá no deserto de Judá, o salmista Davi escreveu: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. A minha alma tem sede de Deus. O meu coração tem sede de Deus. Meu corpo te almeja, como terra árida. E ele estava exatamente num lugar assim, no deserto de Judá. E ele diz: a minha alma deseja o Senhor. O meu corpo deseja o Senhor, como terra árida, exausta, sem água. Quando o povo de Deus sentir aquilo que Davi sentiu no deserto de Judá, o povo afluirá ao templo para adorar ao Senhor, para louvar a Deus com sinceridade, para oferecer culto a Deus. O povo de Deus subirá ao templo quando sentir sede de Deus. Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba. Se você sente sede nesta noite, Jesus está dizendo: venha a mim e beba. Ele é fonte inesgotável. Louvado seja o seu nome para sempre. Segunda coisa, o povo virá ao templo quando sentir sede e fome da palavra. O povo afluirá ao templo. O povo virá à casa de Deus quando sentir sede e fome da genuína palavra do Senhor nosso Deus. Não há nada que consiga saciar a fome da alma. Somente a santa, bendita e preciosa palavra de Deus, somente ela pode saciar
a fome da alma. Mais nada. Infelizmente, e eu digo com pesar no meu coração, eu digo com profunda tristeza na minha alma, os filhos de Deus, nos dias atuais, estão sem fome e sem sede da palavra. Sem fome e sem sede da palavra eterna de Deus. O povo sofre de uma doença espiritual chamada de inapetência, ou falta de apetite espiritual, fastio espiritual, a alma morrendo, mirrando, se acabando, e a palavra disponível, o alimento está à mesa, a mesa está posta, a palavra está sobre a mesa, e infelizmente o povo morrendo à míngua. Inapetência, falta de apetite, desejo de ler a palavra. Na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo escreveu, observe o que Paulo escreveu, lá no capítulo 3, verso 16, da carta aos Colossenses. Paulo recomendou àquela igreja, aquele povo de Deus: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se alguém está com fome, venha a mim e coma. Se alguém está com sede, disse Jesus, venha a mim e beba. Está escrito no livro dos Salmos: guardo no coração, guardo na alma, guardo no meu coração as palavras do Senhor, guardo na minha alma as tuas palavras, para não pecar contra ti. Neste mesmo Salmo 119, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Talvez seja o verso mais conhecido do Salmo 119. Mas será que a palavra tem desempenhado este papel na vida do povo de Deus? Será que verdadeiramente a palavra é lâmpada para o caminho daquele que diz que está em Cristo Jesus? Meu querido irmão, o povo de Deus virá ao templo para adorar quando sentir sede e fome da palavra eterna de Deus. Você tem sentido fome? A sua alma sente fome? A sua vida interior sente fome de Deus? Sente fome da palavra? Sente fome daquilo que o Senhor nos deixou como um abençoado legado que é a sua palavra? Fome da Bíblia, fome de Deus, sede da Bíblia, sede de Deus. Ah, como eu gostaria que o povo do Senhor, aqui reunido nesta noite, este povo fosse
tocado pela ação maravilhosa, poderosa do Espírito, e esta fome espiritual começasse a acontecer na sua vida e na minha vida e na vida de todos nós. O povo de Deus virá ao templo para adorar quando sentir sede e fome da palavra eterna de Deus. Em terceiro lugar, o povo eleito de Deus afluirá ao templo quando sentir sede de oração. Sede de oração. Sede ardente de Deus, sede e fome da palavra, e sede de uma vida de oração. Deixe-me colocar da seguinte forma: um homem pode orar sem ser crente. Pode. Até que pode. Mas nenhum homem pode ser verdadeiramente cristão sem orar. Eu não consigo conceber a ideia de um cristão que não ora. Que não se curva diante do Senhor. Que não mete a cara no pó da terra. Que não se curva rendido, completamente rendido a Deus. Meus amados, a oração nos aproxima da eternidade e principalmente da graça do bom Deus. É a oração. É a intimidade com Deus. É a vontade de conhecer a intimidade do Senhor. E o crente só conseguirá se orar. Na carta aos Romanos, Paulo nos exorta. Aquele Paulo que depois da conversão, lá na casa de Ananias, estava curvado diante do Senhor, sem enxergar nada, porém com a alma curvada diante de Deus, orando, buscando a face maravilhosa de Deus em oração, gozando da intimidade do Senhor, sentindo a presença tremenda do Espírito Santo em sua vida. Portanto, Paulo exorta a igreja dizendo: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. É preciso perseverar em oração. Se alguém tem sede, disse Jesus, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim. E quem tem sede de Deus, ora. Não fala de oração, ora. Não faz teologia apenas, ora. Não vai filosofar sobre oração, ora. Se ajoelha diante de Deus, busca a face bendita do Senhor, na oração perseverante. Oração perseverante. Eu não te abandonarei, não te deixarei ir, não te largarei, enquanto o Senhor não me abençoar, disse Jacó. Oração perseverante. Não te largarei enquanto não sentir sobre a minha vida a tua graça, a tua bênção, a tua alegria sobre a minha alma. Em nome de Jesus, amém, meus irmãos?
Davi escreveu no Salmo 5. De manhã, Senhor, de manhã, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e mais ainda fico aguardando a tua resposta. De manhã, Senhor, eu abro a minha alma, eu rasgo a minha alma, eu rasgo o homem interior e me apresento diante do Senhor em oração e fico aguardando a boa palavra do Senhor ou a boa resposta do Senhor para a minha vida. E às vezes, a boa resposta de Deus é não. Nem sempre é assim. Porém, quando recebemos o não de Deus, entendemos que aquela resposta foi a melhor resposta para a minha vida. No Salmo 6, mais uma vez o rei Davi escreveu: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Meu querido irmão, o Deus a quem você adora é aquele que quando você ora, Ele acolhe a sua oração, em nome de Jesus, amém, meu irmão? O crente que ora, experimenta dia após dia a vida espiritual vitoriosa, prometida pelo Senhor, prometida por Jesus. Um homem chamado Hudson Taylor, missionário na China, ele disse algo que quando eu li me impactou. E eu disse: como eu oro tão pouco. Como a minha vida de oração é tão pobre, tão pequena, tão limitada. Hudson Taylor disse: durante mais de 40 anos, o sol nunca se levantou na China sem me encontrar de joelhos em oração. Daí a razão de uma vida vitoriosa, de uma vida cristã vitoriosa e abençoada por Deus. Meus amados irmãos, o povo de Deus virá ao templo quando essa sede de oração for intensa na sua alma. Quem tem sede, vem a mim e beba. Se você sente essa sede intensa pela oração, nesta noite, venha a Jesus e beba. Venha ao Senhor e beba, e a sua vida será abençoada, e você crescerá na graça e no conhecimento do Senhor. Em quarto lugar, o povo do Senhor subirá ao templo quando sentir sede de louvar, de adorar e louvar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é exibição. Você não está se apresentando para uma plateia. Você está oferecendo louvor ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu querido irmão, o louvor liberta a nossa alma. O louvor nos envolve no clima de profunda adoração a Deus. Eu gosto do louvor. Vocês sabem que
Já disse aqui várias vezes, eu costumo orar, adorar, louvar ao Senhor ouvindo música. É o meu jeito. Foi assim desde o início da minha conversão. Louvar a Deus em oração. Glorificar o nome do Senhor através da oração. Sentindo sede na alma e indo a Jesus, indo a Jesus, indo a Jesus. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha e me louve, me glorifique, me exalte de todo o coração. Lá no Salmo 146, verso 1, está escrito: aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. E vocês sabem que os salmos foram escritos para louvar a Deus. Aleluia. Louva, ó minha alma, ao Senhor. No Salmo 147, está escrito: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor habita no meio dos louvores, do povo eleito, do povo chamado das trevas para a sua luz, do povo que estava perdido e foi achado, do povo que estava cego e recebeu a luz do Senhor, o povo que andava caminhando para o inferno foi trazido para o caminho de Deus. Esse povo agora louva a Deus e o Senhor recebe o louvor desse povo resgatado. A Bíblia ensina com muita precisão que o louvor a Deus deve estar no coração, na mente, nos lábios dos filhos de Deus. Em casa leiam Apocalipse 5. Se deleite com aquilo que João viu, que é digno de abrir o livro. E aparece o leão da tribo de Judá, e de repente um grande louvor é levantado para Deus e para a glória de Deus. Leia Apocalipse 5 e se deleite com a leitura, e se entregue nas mãos de Deus. E se coloque naquele lugar de adoração, se coloque no lugar de louvor, louvando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O povo do Senhor virá ao templo quando entender que o louvor o aproxima do Santo dos Santos. Quando entender esta verdade, que o louvor o aproxima do santo, que o louvor o aproxima de Deus. Eu não canto somente para preencher um espaço do culto, uma parte da liturgia do culto. Eu canto para a glória de Deus. Eu glorifico o nome do Senhor através do cântico, através do louvor. Em quinto e último lugar, o povo remido pelo sangue. E você é povo remido pelo sangue. O povo remido pelo sangue da cruz afluirá ao templo quando sentir sede de comunhão uns com os outros. Algo que falta tanto em nosso meio. Estamos no mesmo espaço, no mesmo tempo, nos chamamos de irmãos e não nos conhecemos.
Como é triste. Como é triste. Você já leu o que está escrito no Salmo 133? O salmista ensina sobre a excelência da união fraternal ou da comunhão fraternal. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. João, conhecido como o apóstolo do amor, em sua primeira carta escreveu: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olhe para a igreja do início, a igreja de Atos. Olhe para o capítulo 2. Atos 2 afirma que os crentes do primeiro século perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão fraterna e no partir do pão e nas orações. Comunhão entre nós. Eu nunca esqueço um pastor chamado Juan Carlos Ortiz. Quando pastoreava na Argentina, numa grande igreja da Assembleia de Deus. E um domingo ele levantou e ele disse: amai-vos uns aos outros. Sentou. E os presbíteros ficaram olhando um para o outro, dizendo: o coral vai cantar? O grupo jovem vai cantar? Alguém vai louvar a Deus? O pastor levantou-se e mais uma vez: amai-vos uns aos outros. Sentou-se. Ninguém entendeu nada. Levantou-se pela terceira vez e repetiu: amai-vos uns aos outros. E alguém disse: eu acho que eu estou entendendo o que o pastor está querendo nos ensinar. E se aproximou de um irmão. Como o irmão se chama? Como vai sua família? De onde o irmão é? O irmão disse: eu sou do interior. E estava passando por uma dificuldade enorme. E de repente, todos os membros da igreja se voltaram uns para os outros e começaram a compartilhar as suas necessidades. Isto é igreja. Isto é povo de Deus. Isto é comunhão real. Isto é viver segundo o modelo que Deus deu à igreja. Portanto, irmãos, o povo remido pelo sangue da cruz afluirá ao templo quando sentir sede de comunhão uns com os outros. Quem tem sede de comunhão, disse Jesus: vem a mim e beba. Em Cristo a gente encontra tudo. Em Cristo a gente encontra toda a plenitude. Em Cristo a gente encontra resposta para todos os nossos anseios. Louvado seja o seu nome para sempre. O povo do Cordeiro de Deus virá ao templo quando discernir que a comunhão é parte importante no processo do crescimento cristão. E eu concluo dizendo o seguinte, reafirmando mais uma vez, Jesus disse: se alguém tem sede, sede de Deus, sede do Espírito Santo, sede de alegria, sede de louvor, sede de comunhão, sede de oração, sede da palavra viva de Deus. Seja qual for a sua sede espiritual, nesta noite, aqui e agora, venha a Jesus e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E que disse o Senhor Jesus? Quem tem sede, venha a mim e beba. Verso 38. Quem crer em mim,
como diz a Escritura, como ensina a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vida abundante, vida que honra a Deus, vida que glorifica a Deus, vida que atrai outras vidas, vida que abençoa outras vidas para o louvor do nosso bendito e eterno Salvador. Aleluia, amém.